Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje véspera de decisão, né, na Copa do Brasil. Amanhã o Vasco encara a equipe do Atlético Paranaense e a gente vai falar muito aqui sobre essa partida, sobre a transmissão. A gente vai falar também sobre Felipe Coutinho, que enfim, é dúvida, né, para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos falar também sobre Puma Rodrigues e Jean Davi, né, dois jogadores que estão aí disputando, jogos da eliminatórias, né, com as suas seleções. E o Vasco vai fazer uma logística para poder contar com esses dois jogadores, né, no jogo de amanhã. Vamos falar também aqui sobre Léo Pelé, que vai voltar a ser titular nessa partida, né, tanto no jogo de amanhã como no jogo do final de semana contra o Flamengo. E o presidente Pedrinho falou, né, sobre esse momento do Léo Pelé. E falaremos também sobre o novo patrocinador, né? O Vasco fechou aí um novo patrocínio. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começo esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E a promoção da semana na FUT Fanatics é essa que tá aparecendo na sua tela. Se você utilizar o nosso cupom MACHÃO10, você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira compra lá no site. E claro, né, na FUT Fanatics você recebe tudo no conforto da sua casa. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo e tem várias outras ofertas lá na FUT Fanatics. Bom, meus queridos, o clima é de decisão, né? Porque amanhã é dia de jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. O primeiro jogo em São Januário, o Vasco venceu por 2-1. Com isso, o Vasco pode empatar, né, lá em Curitiba, que volta classificado. Vitória de 1-0 da equipe paranaense, ou vitória por um gol de diferença, né, já que não tem mais gol fora de casa na Copa do Brasil. Vitória por um gol de diferença leva o jogo para os pênaltis. Então amanhã é decisão, né? Vasco e Atlético Paranaense. E esse jogo só terá transmissão pelo Amazon Prime Video, tá? Não tem Sport TV, não tem Globo, não tem Premiere, não tem nada. A transmissão de Atlético Paranaense e Vasco será somente pelo Amazon Prime Video. É um serviço de streaming, né? Que você tem que fazer a assinatura. Bom, transmissão apenas pelo Amazon, mas a torcida do Vasco vai comparecer em peso, né? Todos os ingressos para a torcida visitante foram esgotados, né? A torcida do Vasco esgotou o seu setor lá na Arena da Baixada e vai apoiar a equipe. Quem é dúvida para essa partida é Felipe Coutinho. A comissão técnica do Vasco vai avaliar, né, a possibilidade de escalar ou não, relacionar ou não Felipe Coutinho para essa partida. Antes era dado como certo, né, para o jogo contra o Atlético Paranaense de amanhã, mas o retorno de Felipe Coutinho tem chance de não acontecer nesse jogo de volta, né, da Copa do Brasil. O Vasco vai avaliar o meia até o dia de hoje, antes da viagem para Curitiba, e vai definir ali se relaciona ou não o Felipe Coutinho, que não vai a campo desde o dia 3 de agosto, quando foi titular no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Ele lesionou a coxa esquerda, mas já está recuperado há 2 semanas. A tendência era que o camisa 11 voltasse contra o Atlético no dia 26 de agosto pelo Brasileirão. Porém, Coutinho foi diagnosticado com Covid e precisou ficar fora deste jogo válido, tanto daquele jogo, né, como também do jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, ambos contra o Furacão. O jogador voltou a treinar nos últimos dias de agosto e na semana passada ele fez trabalhos ali de recondicionamento físico. No sábado, Coutinho não foi a campo e fez trabalhos internos no Vasco, mas se juntou novamente ao grupo para as atividades. O Globoesporte.com apurou que o meia não teve nenhum novo problema.
A dúvida se ele será relacionado ou não é mais pela questão física e falta de ritmo de jogo. O gramado sintético da Arena da Baixada também é um fator de preocupação. Por isso, existe essa cautela do Vasco. Apesar disso, há chances dele ficar à disposição, o que será definido pela comissão técnica no treino de hoje. Juninho, eu acho que ele será relacionado. Não faz sentido, o Coutinho hoje é o principal jogador do Vasco, assim, a contratação mais badalada do Vasco aí nos últimos anos, e para o jogo mais importante da temporada, como que vai ser preservado? Não tem como. Coutinho provavelmente será relacionado, deve ficar como opção ali no banco de reservas, não deve começar jogando, mas deve ficar como opção. Essa é a minha opinião, mas a lista, né, de relacionados deve ser divulgada aí mais tarde, né, os jogadores que vão viajar para a cidade de Curitiba. O Vasco vai fazer aí toda uma logística, né, para poder contar com 2 jogadores que estão com suas seleções, né? Puma Rodrigues com a seleção uruguaia e Jean Davi, que é o Jean Menezes, com a seleção chilena. O Vasco já resolveu toda a logística ali e os dois vão conseguir chegar a tempo para serem relacionados aí para o jogo contra o Atlético Paranaense. Bem provavelmente eles voltarão desses jogos eliminatórios direto para a cidade de Curitiba. Quem também está confirmado, né, nesse duelo é o zagueiro Léo Pelé, o zagueiro que vem sendo muito contestado aí pela torcida do Vasco, mas com a suspensão de João Vitor, tanto para esse jogo de volta da Copa do Brasil, como também para a partida do final de semana contra o Flamengo, o Léo Pelé voltará ao time titular para esses 2 jogos importantíssimos, né? O Vasco aproveitou a data FIFA para recuperar os jogadores fisicamente e também mentalmente, né? Antes desses duelos de Copa do Brasil e Brasileirão. E claro, né, um desses jogadores em especial tem ganhado ali o respaldo dos companheiros e da diretoria, que é o zagueiro Léo, que vai ser o substituto de João Vitor. O presidente Pedrinho, em entrevista ao Igor Rodrigues, comentou sobre o Léo Pelé nesse momento, né, e sobre como tem trabalhado para dar mais confiança ao atleta. Confira só. Emocional, mas direcionada para confiança, tá? Não vou entrar no outro mérito, não, na questão da confiança. Ela é importante não só para o Léo, mas para todos os jogadores. Por isso que eu falei, como o mesmo time consegue ter um desempenho muito abaixo e esse mesmo time consegue reagir. Tudo é questão da confiança. Por que às vezes você com 2-0 consegue fazer uma jogada tão diferente que você não faz quando está perdendo o gol? Porque, obviamente, as coisas negativas, as derrotas, elas te tiram a confiança de você arriscar algo diferente. Eu dou um exemplo assim... Por que todo mundo sabe que o Messi joga o que ele joga? Porque ele tem confiança para botar para fora todo o potencial. Ele poderia ter todo aquele potencial. Mas tá ali, né? Mas tá ali com medo de errar, com medo de driblar, com medo de arrancar e não botar para fora. Então a questão da confiança, ela é um ponto principal para mim, para que você possa botar para fora toda a sua qualidade. A gente sabe que o Léo vive um momento de pressão, e eu converso bastante não só com o Léo como com os outros jogadores, de você entender o teu momento. Você precisa entender o teu momento e se adaptar em alguma situação dentro desse momento para você recuperar e, obviamente, voltar a desempenhar. Então, o que eu falo para o Léo é que, assim, cara, entende o teu momento, saiba o que você tem que fazer, obviamente, identifica os pontos positivos, identifica os pontos negativos, corrige isso e trabalha, cara. Trabalha em cima de confiança. Não tem jeito. Quando as pessoas falam assim, trabalhar, é isso, cara, é trabalhar. O Léo é um jogador que ele tem a possibilidade de se recuperar. Ele não é ruim tecnicamente, ele tem uma boa velocidade para zagueiro, ele sabe sair jogando, só que sem confiança, se tiver com a confiança embaixo, ele não consegue dar uma resposta. E ele tem capacidade para reagir. Então tá aí, esse foi o presidente Pedrinho e boa sorte ao Léo Pelé também, que ele consiga fazer aí 2 boas partidas e se recuperar, né, com a torcida do Vasco. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre patrocinador, porque o Vasco acertou um novo patrocínio e será anunciado hoje de forma oficial. O Vasco acertou um patrocínio fixo com uma empresa de capitalização, a empresa Viva Sorte. O anúncio oficial deve acontecer nesta terça-feira, dia 10. A logomarca da empresa será exibida na região da omoplata, que é aqui, ó, em cima do capa e próximo aqui da Cruz de Malta, em cima da Cruz de Malta, né? E então será exibida aqui nessa parte e também na barra da camisa Cruz Maltina, a empresa Viva Sorte. Os valores da parceria ainda não foram divulgadas. O acerto foi fechado pela gestão Pedrinho, tanto o clube quanto a empresa já fizeram ali alguns inícios de publicação nas redes sociais.
O Vasco tem a Betfair como patrocinador master e, além disso, estampa o banco BMG nas costas. O R10 Score também fica ali dentro do número, né? E agora a Viva Sorte vai ficar na barra da camisa e também na omoplata. Recentemente, a Viva Sorte fechou parceria com o Santos. A empresa comprou os name rights da Vila Belmiro e também estampa a sua logomarca em partes do uniforme santista. Então o Vasco terá um novo patrocinador. A gente não tem as informações de valores, mas o anúncio será divulgado no dia de hoje. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, o like é importante. Se inscreva, saudações. Até a próxima. Fui!